Olá, caro aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à videoaula do tema, a inserção profissional. Ao final de seus estudos, você será capaz de identificar as principais etapas para a inserção do indivíduo no mundo do trabalho e compreender a importância da preparação para cada etapa, reforçando a postura profissional necessária. Vamos lá? A inserção no mercado de trabalho é um desafio, principalmente quando há pouca oferta de trabalho e muita procura de emprego. O profissional precisa estar bem preparado para se destacar no mercado e conquistar um bom trabalho. Por isso, a preparação do currículo é extremamente importante, já que ele é a forma de apresentar o profissional ao mercado. A estrutura do currículo deve ser simples, objetiva e concisa. O ideal é que ele tenha no máximo 2 páginas. Uma boa estrutura apresenta os dados pessoais, os objetivos, a experiência profissional, a formação acadêmica, os cursos relevantes e idiomas. Na experiência profissional, informe apenas as atividades mais relevantes e os principais resultados obtidos para a empresa. Comece pela experiência mais recente e conclua pela mais antiga. Se você estiver iniciando sua carreira, apresente seus objetivos profissionais, suas principais competências e seus pontos fortes. Relate experiências de estágios, participação em empresa júnior, trabalhos voluntários e outras experiências que demonstrem sua história profissional. Nos processos seletivos, é muito comum a realização de testes de diversas formas. Algumas empresas aplicam esses testes após a triagem dos currículos. Outras utilizam os testes como algo complementar, sem ter o caráter eliminatório. Existem testes em que os candidatos são avaliados sob pressão, com o tempo cronometrado. Há testes que são aplicados pela internet, a fim de avaliar conhecimentos específicos e domínio de idiomas. João, por exemplo, participou de um processo seletivo, onde a primeira etapa foi fazer um teste psicológico na empresa. A recrutadora explicou que não havia respostas certas e erradas, pois o objetivo do teste era conhecer as características de personalidade, comportamento e caráter. Na entrevista, após passar pela fase final, João compreendeu a importância de ter feito o teste, pois a recrutadora perguntou sobre situações vivenciadas na empresa, com base no perfil psicológico dele. A forma mais comum de entrevista é a presencial, com a participação do recrutador. Outra forma que cresce é a entrevista pela internet, com aplicativo de videoconferência. A entrevista online ocorre no início da seleção, a fim de identificar se as características do candidato estão em consonância com o perfil desejado pela empresa. Só depois, na fase final, o candidato participa da entrevista com o gestor da área. Durante a entrevista, o candidato deve controlar a ansiedade e construir um raciocínio claro e objetivo de como responderá às perguntas para fazer uma boa entrevista. Normalmente, durante as seleções, os candidatos participam de dinâmicas de grupo. As atividades são coordenadas por um profissional de RH ou psicólogo, a fim de identificar como é o comportamento das pessoas em grupo. A empresa avalia se o perfil do candidato está de acordo com a cultura organizacional e os objetivos esperados para a vaga em aberto. Por exemplo, se você estiver concorrendo a uma vaga na área de marketing, a dinâmica poderá ter o objetivo de identificar nos candidatos o comportamento de cooperação, solidariedade e entrosamento entre as pessoas. Se alguém apresentar um comportamento mais agressivo, poderá sair do processo nessa fase. Portanto, ao longo de todo o processo seletivo, é fundamental o candidato ter a postura ética, ser positivo, cordial e respeitoso com as pessoas, independentemente do papel que cada um tenha no processo. Essas são as atitudes esperadas de um candidato sério e íntegro e fazem parte do marketing pessoal do profissional. Bem, chegamos ao final da nossa videoaula. Esperamos que você tenha aproveitado o nosso encontro. Lembre-se de que ter um currículo bem estruturado é extremamente importante para quem quer participar dos processos seletivos. Além disso, é fundamental conhecer a finalidade dos testes, das dinâmicas de grupo e os tipos de entrevista realizados durante um processo seletivo. Agradecemos a companhia e até breve!